Olá a todos que nos assistem no canal do YouTube do Parresiando. Meu nome é Priscila Copelo, sou criadora aqui do canal, sou formada em História e Filosofia pela FRJ, com mestrado em História da Ciência pela Fiocruz e doutorado em Filosofia pela FRJ. Então, eu estou aqui hoje para falar de um assunto que tem me preocupado bastante, que é justamente as mudanças climáticas. Então, pode ser um assunto que as pessoas possam achar um pouco batido, mas talvez não tenham a dimensão do problema que está se colocando. Bom, dentro da literatura, a literatura tem chamado esse período de antropoceno, justamente pela grande influência do homem no avanço das temperaturas, né, e na rapidez que isso tem acontecido. Então, o aquecimento global tem acontecido muito devido à grande emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Então, a gente tem como marco a Revolução Industrial, como esse grande avanço, né, na questão do aquecimento global, que vai fazer com que as calotas polares elas venham a, a deslizarem, né, e a derreterem, e fazendo com que o nível da água do mar venha aumentar. Então, a gente está falando de alguns lugares que serão totalmente, né, submersos na água, e aí a gente vai ter justamente as pessoas que vão se tornar migrantes devido aos acidentes não, né? As tragédias climáticas, podemos falar assim, né? A gente não está mais falando de crise climática, mas a gente já está falando de colapso climático, de emergência climática, porque dentro de pouco tempo, né? Nós estamos em 2024, em 2020, 2050, a gente já tem projeções pelo Banco Mundial de mais de 216 milhões de pessoas se tornarem migrantes climáticos no mundo. E isso é a projeção para 2050, ou seja, estamos bem perto, né? A gente realmente está falando de milhares de pessoas que vão ter suas casas tomadas pelo mar, ou como já acontece no Brasil, o fenômeno das bussorocas, que já está fazendo as pessoas terem que sair das suas casas. Então, eu vou trazer alguns dados, algumas imagens, né, de projeções para 2050, para 2100, que é justamente de coisas que você já pode encontrar na internet, né, de projeções que estão acontecendo justamente a partir de todo um estudo sobre as áreas atingidas pelo aumento do nível do mar. Então, eu trouxe aqui os dados do Centro de Monitoramento do Deslocamento Interno, e eles afirmam que as enchentes, né, no Paquistão, na Filipinas, já levaram a 32,6 milhões de deslocamentos internos, o maior já registrado, e quase 61 milhões de novos deslocamentos internos foram registrados em 2022. Em 2020, já foi registrado no Brasil uma estimativa de 212 mil pessoas deslocadas internamente devido a desastres ambientais, né? Devido às mudanças climáticas. Então, a gente já tem acontecendo no mundo e no Brasil todas essas questões derivadas das mudanças climáticas, do aquecimento global, do uso indevido da terra. Tudo isso já é realidade para várias pessoas que já foram afetadas pelos efeitos, né, das mudanças climáticas. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens para que a gente possa poder ter um pouco a dimensão das projeções, né? E aí, como eu falei, eu estou focando aqui no Rio de Janeiro, né, que é a cidade onde eu estou, Brasil, Rio de Janeiro. E aí a gente tem projeção, né, depois eu posso botar o link na descrição do vídeo, justamente aqui, olha, do prédio da FRJ no Fundão, na Ilha do Fundão. Então, a gente tem o prédio da FRJ ficando submerso. A gente tem aqui Copacabana Palace também, o cartão postal do Rio de Janeiro, né? Também submerso. A gente tem aqui uma foto de Salvador também, ficando submerso, né? Então, assim, a grande maioria das habitações, elas se encontram em áreas litorâneas, principalmente no Brasil. E aí a gente vai ter esse aumento do nível do mar impactando moradias das pessoas. Então, as pessoas vão ser migrantes justamente por esse avanço do nível do mar e que não vai retroceder, né? Porque a gente é acostumado no Rio de Janeiro a saber que vai encher, mas uma hora vai
vai cair, né? Vai voltar tudo ao normal. Só que, infelizmente, com as mudanças climáticas, o nível do mar realmente vai aumentar. Aqui a gente tem o fenômeno das bossorocas, que está acontecendo em Buriticupu, no interior do Maranhão, e esse fenômeno é causado justamente pelo desmatamento e pelos aumentos das chuvas na região, que vai causando esses buracos no solo. E aí várias pessoas que moravam nessas regiões tiveram a casa destruída e gente que caiu também nesses buracos. Então depois eu boto ali o link do vídeo explicando essa situação que está acontecendo já no Maranhão. Bom, a gente tem aqui também as 10 cidades ameaçadas por serem engolidas pelo mar, e aí a projeção do estudo é que seja 5%, né, dessas cidades ficarão permanentemente abaixo do nível do mar. E aí entre elas está Santos, né, litoral de Santos, no Brasil, e Rio de Janeiro, né, são as cidades aqui do Brasil que vão ser mais afetadas. Mas a gente viu também que as projeções são para Salvador, Belém, né, várias outras regiões, Fortaleza também, né, todas elas vão ser impactadas. A gente tem aqui no Rio de Janeiro essa projeção dos riscos de inundação permanentes, né? Então você tem aí desde o muito alto até o muito baixo, né, em nível de cor. Então a gente vê aí que a região da Barra, Recreio, Ilha do Governador, onde tem o aeroporto internacional, né, onde tem a Ilha do Fundão, onde fica o FRJ. Então, são lugares em que há um alto risco, né, muito alto, de inundações. E aqui é um outro mapa do Rio de Janeiro para a gente ter um pouco a dimensão, né, com as localidades. Você vê Barra, Recreio, Jacarepaguá, né, Magé, São Gonçalo, então Ilha do Governador está aqui, Duque de Caxias também atingido, Santa Cruz, né, muitos lugares atingidos. Sepetiba, Maricá, enfim, né, uma tragédia. Então imagina a quantidade de pessoas que teriam, né, que vão ter que se deslocar se 5% dessas áreas forem atingidas permanentemente. Então a gente vai ter aí uma grande quantidade de pessoas desabrigadas sem ter para onde morar. E isso já está acontecendo, né, em Atafona. Em Atafona já temos aí. Bom, aqui é um gráfico, né, mostrando os países que mais geram CO2. Né? Então, a gente tem a China, os Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Alemanha, Irã. Então, são esses países que geram isso muito devido à questão das indústrias, né? Então, quanto mais o país é industrializado nesse sentido, ele está gerando cada vez mais poluição. E aí tudo se discute a questão da transição verde, da transição justa, de você ter trabalhos verdes, né? Então você tem como fazer uma industrialização que não necessariamente se relacione com uma grande concentração de dióxido de carbono, né, jogado na atmosfera. É possível fazer uma transição energética que preze, né, por uma política melhor, assim, né, de sustentabilidade. É claro que ainda estamos longe de conseguir debater isso de maneira de porque na verdade o que a gente precisa é de uma mudança completamente nos padrões do capitalismo, né? É justamente apostar aí num desconsumo, porque imagina, se a gente continuar consumindo a quantidade de produtos que a gente consome, se o capitalismo continuar gerando a quantidade de consumos, né, que ele gera, desejo nas pessoas de todo mundo consumir, uma das coisas que mais gera emissão de CO2 na cidade é o cimento. Né? Então, as próprias construções das casas elas precisam ser repensadas. O lixo ele precisa ser tratado. E isso se tratando do Brasil, em que a gente tem uma grande quantidade de pessoas no Brasil que nem tem saneamento básico, ou seja, não é cuidado os dejetos, para onde eles vão, como eles são tratados. Então, é preciso repensar toda a lógica de consumo e também de descarte, né? Aonde vai ser descartado? Então, a gente já está vendo nuvens de plásticos, nuvens de lixo,
nos oceanos. Então, tudo isso precisa ser repensado, até porque não dá para jogar fora, né? Então, é isso que o meio ambiente, né, mostra para a gente, né? Não tem como jogar fora, a gente está aqui dentro. A não sei que você seja um desses milionários que começam a querer buscar vida e querer morar em outros planetas, né? Mas até então, esse é o planeta, né, que nós temos para viver. Bom, e aí a questão do aquecimento global, você vai ver que tem países que vão aquecer mais do que outros, mas a questão do aumento do nível do mar, ele vai pegar muitas regiões litorâneas, então nós seremos afetados diretamente por isso, e além do aumento da temperatura, né? Então você vê que as projeções de aumento de temperatura são para 2045 e 2065, né? Não é uma coisa muito longe, né? Nós já estamos em 2024, então, assim, não é uma coisa muito longe. E aí, onde está, né, onde estão as emissões de gases, né, do Brasil, principalmente? Bom, a grande maioria da nossa emissão de gases, né, do efeito estufa, vem justamente das queimadas, né, e mudanças do uso da terra também. Então, a gente tem ali também as vassourocas, né, como eu mostrei, então as monoculturas, tudo isso influencia muito no clima e faz com que haja todo um processo que é preciso ser repensado, né? Então, desmatamentos, queimadas, depois agropecuária, porque a agropecuária também desmata, também tem a questão, né, dos animais, enfim, energia, processos industriais você vê que é menor, até porque nós não temos tanta indústria e resíduos também, né? Mas a grande maioria aí é justamente desmatamentos e queimadas. Bom, então, em relação à literatura, o que a gente poderia falar em relação a isso? A gente tem essa noção de antropoceno, que é justamente a influência do homem para proporcionar todas essas mudanças aceleradas na temperatura da Terra, no aquecimento global, que é claro que não é um consenso, né, entre os próprios geólogos. Eles fizeram uma reunião para falar sobre a questão, né, do antropoceno e chegaram à conclusão que não concordam, né? Então acaba que vira uma discussão o termo, né? Por isso que se fala em capitaloceno, que é uma ênfase no capitalismo, no modo de vida capitalista, em que você tem alguns países principais, né, como a gente viu ali, China, Estados Unidos, Índia, né? Você tem alguns países que estão contribuindo mais até do que outros, né? Alguns vão falar de Euroceno, Plantation Seno. Plantation Seno tem a ver com as monoculturas, né? Como é que o solo, o uso do solo, desde a época das plantations, vem causando desequilíbrios ambientais. A dona Harry fala do Chuchuloceno, então existe toda uma literatura sobre isso. Depois a gente pode fazer vídeos específicos para falar sobre isso. Hoje eu vou trazer mais a noção do filósofo Bruno Latour, né, que é um filósofo, antropólogo, sociólogo francês. Ele escreve esses livros, né, Diante de Gaia, 8 conferências sobre a natureza no Antropoceno, Onde Aterrar, Como se orientam politicamente no Antropoceno, Como se orientar politicamente no Antropoceno, e Jamais Fomos Modernos, né. Então, a gente tem alguns livros aí, queria deixar também a indicação desse livro, que é O Mercado da Dúvida, né? Porque há muita gente que lucra com a política negacionista, querendo negar que haja toda essa questão das mudanças climáticas, que isso vai impactar na vida das pessoas, que vai causar morte, que vai causar perda da casa das pessoas, migrações forçadas, né, por causa dos avanços, né, do nível do mar. Então, existe todo um mercado da dúvida que vem de empresas petroleiras que querem continuar ainda lucrando com a queima, né, dos combustíveis fósseis. Então, você tem todo um mercado mesmo que lucra, que é lucrativo, de determinados grupos de pessoas que lucram com todo a destruição, né, do habitat, que
propicia a nossa própria vida, né? Então, na verdade, o que a gente está falando é que as mudanças climáticas que estão acontecendo, elas tornam muito pior a nossa existência na Terra, né? Porque elas vão tirar territórios, né? A gente vai perder territórios que vão ser alagados, a gente vai viver num mundo, né, num planeta em que é muito mais quente viver aqui, então a gente vai ter muito pior a nossa existência. Então, esses são alguns autores, né, que, que eu estou indicando, e tem o Hans Jonas, né, que é um filósofo alemão, que ele vai escrever esse livro chamado O Princípio da Responsabilidade, que ele vai chamar a atenção para uma coisa que é muito importante, né? No capitalismo a gente só pensa imediatamente, né? A gente não projeta tanto para o futuro. As pessoas querem consumir hoje, querem viver hoje, querem comprar hoje, mas é preciso pensar no mundo pós essa geração, né? Pensar no mundo do futuro. Então ele vai falar da responsabilidade das gerações do presente, de hoje, tornarem um mundo possível para as gerações do futuro. Então, vou tirar aqui. Então, isso é uma coisa que é muito interessante, né? A gente pensar que a gente pode, com as nossas ações, com a exploração que o homem fez, né, com o meio ambiente, entendendo que esse meio ambiente é um recurso natural, né, são recursos da natureza que você explora, que você domina, que você extrai o máximo possível, petróleo o máximo possível, até acabar produzindo carros, produzindo tecnologia, a obsolescência programada, né, que você compra o celular já vai durar um determinado tempo e joga aquele lixo fora. Então, essa questão da durabilidade, né, é preciso repensar a própria lógica do capitalismo, porque o próprio ambiente, né, o meio ambiente, ele não vai conseguir sobreviver à nossa exploração, né, à nossa exigência de consumo desenfreado, essa obsolescência programada, tudo que o capitalismo faz para as empresas lucrarem, e a gente entra na lógica do consumo. Então é preciso pensar um outro sujeito também que renegue isso, né? Que não queira mais viver na lógica do consumo e que entenda que se todo mundo viver na lógica do consumo, se tiver todo esse lixo tecnológico, a gente vai precisar pensar em formas de do que se chama de uma economia circular, né? Uma economia em que o lixo vai embora, mas depois ele volta de um produto reciclável. Então, existe uma maneira de retornar, de reutilizar, porque do jeito que está, né, o capitalismo sempre desejando que a gente consuma cada vez mais e as pessoas desejando consumir, fica insustentável, né? Então, acho que o que o Latour, né, está chamando a atenção no livro Jamais Fomos Modernos é isso, né, que a nossa relação, né, dessa nossa relação é o homem branco europeu também, assim, a ciência também desse homem branco europeu que viu a natureza como uma fonte de recurso inesgotável, que ele estava ali só para extrair, para usar, e que essa foi uma crença, né, uma crença que os modernos tiveram, que na verdade a Terra, né, o que ele chama de Gaia, ela está reivindicando um movimento que está para além do desejo do homem. E também o homem se colocar nesse centro de que ele vai conseguir resolver tudo, que a ciência vai conseguir resolver tudo, é uma crença também, né? É uma crença de que se houve um problema que o homem criou, ele vai conseguir solucionar. Só que pode ser que não consiga, e isso está sendo provado, né? Cada vez mais que as mudanças da natureza vão ser de uma maneira tal que o homem, de ativo interventor, né, na natureza, ele vai se tornar uma figura pequenininha, né, passiva para todas essas transformações climáticas que vão acontecer e que vão matar, disseminar, né, muitas pessoas, fazer com que a vida na Terra se torne mais difícil, né, de ser habitada, né, um lugar mais difícil de ser habitado, de ser vivido. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, teria muito mais coisas para falar. Comentem aí sobre temas e assuntos relacionados a esse tema que vocês queiram que seja debatido, pessoas
que falem sobre esse tema também, que estudem esse tema. A gente pode trazer aqui no canal para conversar. Então, coloquem aí as suas indicações nos comentários, que depois eu vou ler e tentar responder. Tá? É um assunto muito interessante, é um assunto que eu comecei a ler também e achei um pouco assustador, né? Porque as previsões são para 2050, então é daqui a 25, 20 e poucos anos, né? 26 anos. Terrível, né? Então, é isso. Eu sempre deixo os livros do Foucault aqui à mostra, porque vocês podem baixar gratuitamente também o livro do Foucault. E os textos também. Eu acredito que tem um texto no segundo volume que trata sobre esse assunto. Bom, é isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo.